tá muito forte, eu tô vendo muita gente falando assim que tá passando por muita coisa estranha. E fui forçada a voltar lá pra minha infância para ver aquela mesma situação de uma forma diferente e cuidar daquilo, sabe? Pessoas estão sendo obrigadas a reviver situações para poder tratar e dessa vez curar de uma vez por todas. Esse tanto de corpos mortos são os animais que ela usa contra você, que ela usou para fazer magia para você. Então, na hora que eu cheguei na porta da minha casa, essa luz também acendeu. Ah, eu acho lindo demais, sabe? Essas cocriações do universo, sabe? Sim, e aquilo que você não sabe, a espiritualidade te ajuda para você aprender a melhor forma, enfim, eles vão guiando a gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, dar continuidade nessa série de vídeos que eu tô contando sobre o meu despertar espiritual, trazendo informações que eu acredito que pode ajudar vocês, né? Como eu consegui passar por esse turbilhão de informações, de coisas que foram acontecendo, sempre com a espiritualidade me ajudando. E eu tô trazendo aqui essas informações e contando a minha história, a minha vida mesmo, porque eu acredito que assim, tem coisas que possam vir ajudar outras pessoas que também estão passando por esses desafios, que nesse momento tá todo mundo passando por desafio, né? Todo mundo passando por reviravoltas enormes aí na vida, precisando trabalhar coisas internas, né, que não tinham sido totalmente resolvidas. E esse é o momento, né? Então, assim, eu já passei por muita coisa e eu acredito que a minha história pode, de alguma forma, ajudar aqui vocês. Já tem uma série de vídeos contando tudo, desde o início, como começou tudo isso pra mim. Vou deixar no final, tá? Nas caixinhas, né? E vamos dar continuidade. Até mesmo relacionado a essas mudanças, né? Eu tive mais uma há poucos dias, as mini catarses da vida, né? Que tá muito forte, eu tô vendo muita gente falando assim que tá passando por muita coisa estranha. Então, assim, gente pedindo socorro no hospital, tem gente pedindo socorro no psiquiatra, no psicólogo, porque tá realmente complicado, né? A quantidade de informações que tá chegando para as pessoas, é muitas torres, né, acontecendo. E até eu vou contar um exemplo do que aconteceu comigo nos últimos dias, que eu acho que para vocês meio que entender, né, assim, se vir ali de contexto do que é essas modificações que a gente precisa ter, né. Há poucos dias eu revivi uma situação, foi agora, né, dia 10 que aconteceu isso, que foi uma situação que desencadeou um estresse pós-traumático, que eu já tive, foi ver essa cena, me fez voltar lá no passado, lá na minha infância, e assim, tem muita coisa que tá acontecendo, forçando a gente a voltar em fatos lá da nossa infância para poder cuidar, né? E comigo foi essa situação mesmo, sabe? Eu fui forçada a voltar lá pra minha infância, para ver aquela mesma situação de uma forma diferente e cuidar daquilo, sabe? Ver isso que eu vi desencadeou um baita estresse, assim, eu me vi em choque novamente, assim como foi na minha infância. Fiquei mal, fiquei, né, com os mesmos sentimentos que eu tive quando a situação aconteceu no passado, mas aí eu consegui ver de uma forma diferente. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu vi um animalzinho, né, ser acidentado na minha frente, agora, né, nessa semana, e isso que fez, sabe, desencadear, porque foi uma lembrança que eu também vi um animal ser acidentado, né, um animal ter ficado mal, né, na minha frente na infância, e aí isso me fez ficar traumatizada durante um tempo, eu não queria nem passar pelo local onde tinha acontecido isso, fiquei... Sabe, não sei se vocês já ouviram falar, né, do estresse pós-traumático, mas ele te faz não querer enfrentar a situação, não querer mais passar pelo local, viver aquela situação de novo. E foi isso que aconteceu comigo no passado, né? Mas na época eu era uma criança, não sabia lidar com isso. E quando isso aconteceu agora, claro que foi passando os anos, né? Eu pensei que já tinha esquecido, apesar de às vezes eu ainda lembrar da situação, então assim... lembrar com um sentimento, né? Porque quando a gente lembra das situações por lembrar,
sem sentimento nenhum, ok, isso está curado dentro de você. Agora, quando você volta nas situações com um sentimento pesado da época, então quer dizer que isso ainda não foi bem resolvido dentro de você. E era isso que acontecia comigo. Uma hora ou outra, era um incidente que aconteceu quando eu tinha uns 6 anos, 7 por aí. Mas hora ou outra eu acabava lembrando de novo da situação e vinha essa lembrança na minha cabeça e me fazia mal. Quando aconteceu novamente, agora, nesse momento, tá vindo muito isso, tá, gente? As pessoas estão sendo obrigadas a reviver situações para poder tratar e dessa vez curar de uma vez por todas. Por isso que eu tô trazendo esse exemplo. Quando veio de novo essa situação, eu já vi com um outro olhar, um olhar de pedindo, né, auxílio da espiritualidade para poder, né, o animal não sofrer, enfim. Esse gatilho ele foi tão intenso nesse momento que eu estava correndo, né, no período da tarde. Eu não queria voltar no local do acidente, sabe, gente? Tanto que foi forte. Igual eu reagi quando eu era criança. Mas a espiritualidade conversou comigo, falou que não, eu podia voltar porque o animal não estava mais sofrendo, não tinha mais motivo, que estava tudo ok, que já tinha sido co-criada uma outra realidade. E assim, nessa situação pós-traumática, você se sente culpado. Mesmo que você não tenha culpa da situação, você se sente culpado. E eu estava me sentindo culpado, mesmo que não tivesse nada a ser feito naquele momento. Aí eles me falaram, conversaram comigo que a culpa não era minha, que já tinha sido criada uma nova situação para o animal, ele não estava mais sofrendo, que eu poderia passar de novo por aquele local. Com muito custo, e a espiritualidade conversando muito comigo, eu consegui. Eu voltei de novo, passei pelo mesmo local onde tinha acontecido o problema e vi que realmente já não tinha mais dor. Mudei a situação, né? Mudei a visão sobre aquele local. E assim eu consegui curar esse trauma do momento. E aí eles me falaram, da mesma forma que você curou desse momento, volta na tua criança naquela época, vê um outro cenário para a situação daquela época, para você curar aquela criança também, aquela situação naquela época. E foi isso que eu fiz. Então, assim, é um exemplo, né, para vocês, que várias vezes vai ser assim, né? A gente pode ser chamado a ver situações da nossa infância agora de novo, ser chamados a voltar na nossa infância, viver novamente aquele período traumático, enfim, trazer uma outra situação, um outro destino e assim você mudar a realidade e através do tempo, né? Muitas vezes as pessoas falam, a gente não pode voltar ao passado. Aqui a gente pode. Então, voltando ao passado aqui, eu fui lá naquela criança, trouxe uma outra realidade para aquela cena e assim eu consegui curar esse trauma que veio durante tantos anos até hoje, né? Até hoje não, até o dia 10, que foi quando foi feita essa cura. Então, assim como eu recriei, né, uma cena agora, onde a realidade do animal foi outra, onde não existia mais sofrimento para ele, voltando no passado, ali na minha memória, eu fiz a mesma coisa, recriei uma nova cena. E a forma da espiritualidade confirmar isso para mim, eu até vou deixar a foto, foi no momento que eu estava pensando, já imaginando o animal bem, né, correndo livre lá no campo espiritual, né, sem nenhuma dor. Na hora apareceu uma mariposa na minha frente, de dia, mariposa normalmente aparece de noite, né, então apareceu de dia na minha frente, pousou na minha frente. Eu senti ali naquele momento que era a confirmação, né, que eu até vou colocar também o print do significado da mariposa que eles enviaram, que é mesmo morte, ciclo novo, enfim. Então foi uma confirmação de que tinha acabado o ciclo de sofrimento para aquele animal e que realmente a morte tinha vindo para ele, mas agora ele estava bem, né? Não tinha mais motivo para mim ficar mal. E assim eu consegui curar esse trauma. Então, assim, só um adentro para vocês, né? Para poder explicar como que está acontecendo nessas transformações, que são muito rápidas, muitas vezes a gente nem tem tempo de ir um psicólogo ou um terapeuta para poder verificar. Eles já trazem a situação e eles mesmos já trazem, se a gente estiver aberto a ver, né, como que pode ser feita essa cura, essa modificação daquela situação em específico. E é uma dica que eu trago para vocês. Então, como eu falei para vocês, né, no último vídeo, né, acabei perdendo meu pai, ele faleceu.
E hoje eu consigo entender o que a espiritualidade queria dizer, né? Quando ela pediu para poder conversar com eles, né? Pedir perdão, perdoar meu pai, né? Conversar com a minha mãe também. Então, era isso, né? Era essa necessidade. E outra coisa também foi a questão de morar próximo deles, né? Tudo foi programado para que eu viesse para cá, para ficar perto deles. Imagina como que ia ser mais difícil ajudar em tudo isso se eu estivesse longe, né? E agora, né, depois do que aconteceu, eu ia estar mais próximo da minha mãe, né, para dar o apoio e tudo mais. Então tudo é muito certo, sabe? O universo ele é muito correto, muito certo em tudo. As coisas acontecem realmente do jeito que precisa acontecer, gente. Então vamos lá, dar continuidade, né? Vou falar um pouco da questão das influências negativas que às vezes vêm. Igual eu falei no outro vídeo, né? Que eu comecei a notar que tinha influências aqui porque eu baixei minha frequência, né? Minha vibração. E é aquilo, quando a gente abaixa a nossa frequência, a gente acaba ficando equivalente a outros seres com a frequência baixa. Então, seres... espíritos sofredores que estão tristes, né? Ou, enfim, qualquer espírito, ser de baixa frequência, a gente acaba dando abertura e eles acabam se aproximando. E até foi isso que muitas vezes estava acontecendo, né? Eu estava triste por causa da situação do meu pai e acabei baixando minha frequência. E como eu fiquei desse jeito, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês de como essas coisas negativas tentam influenciar a gente. A partir do momento que eu fiquei com a frequência baixa, eles se aproximaram e eles começaram a tentar me confundir, né? Começou a vir com pensamentos negativos, pensamentos que não faziam muito sentido, sabe? E eu comecei a notar, eu comecei a ver diferenças quando eles se aproximavam, né? De repente começava uma pressão esquisita na minha cabeça, sabe? Do nada, assim... uma pressão que eu não sabia explicar. Não era dor, era uma pressão na cabeça. Tinha vezes que também dava uma dorzinha na cabeça, sabe? E quando eu sabia que eles estavam por perto, aquele cheiro ruim ficava muito forte. Aí eu fui só começando a ligar os pontos, né? E aí coincidiu o cheiro, coincidiu a pressão da cabeça, sabe? Tudo ao mesmo tempo. E coincidiu com as mensagens. Começou a vir mensagens na minha cabeça, falando assim, tentando influenciar. Umas sugestões, na verdade, né, para que eu voltasse à minha vida de antes, voltasse com coisas do passado, vindo ideias de que era bom aquela época, tentando me fazer lembrar de alguma situação boa. Claro que relacionamentos têm momentos bons e momentos ruins, né, gente? Só que, assim, não adianta muito se os momentos mais complicados são muito maiores do que os bons, ou mesmo que tenha muitos momentos bons, você fica muito incomodado com os momentos ruins. Então não adianta, né? Então vinha esses pensamentos, volta pro seu passado, vai viver a vida que você tinha antes, que era mais fácil, não tinha tanta dor, sabe? Olha o sofrimento que você tá... Sabe? Esse tipo de sugestão, sabe? Aí eu entendi, putz, isso aqui é influência negativa. Aí eu já tratei de pensar, né, em fazer um banho, de descarrego e tudo mais. Aí continuou na minha cabeça. Não faz não, vai dar muito trabalho, você vai ter que esquentar a água, até você ferver, esquentar a água e colocar, vai demorar a ferver, não sei o que. Olha só, o tanto que eles são astutos, né? Aí eu falei, cala a boca, eu vou fazer meu descarrego, não adianta, vocês não conseguem influenciar minha cabeça, eu sei como vocês funcionam. E eu fiz o banho de descarrego, ai. Aí foi que nem tirar com a mão, gente, sabe? Cessou as vozes, cessou o cheiro ruim aqui dentro, cessou tudo, sumiu, desapareceu. E eu, depois do banho, eu fiz orações também, tá, gente? Peguei na oração até... Então, assim, tudo se resolveu. O cheiro tinha sumido, os pensamentos, as influências, tudo tinha ido embora. E aquele peso na minha cabeça também tinha desaparecido. A minha cabeça voltou a ficar leve, de boa, como sempre foi. Então façam isso, tá, gente? Se vocês sentem alguma coisa esquisita, faz um banho de ervas, pega com oração, não vai nas influências. Se vem alguma frase na sua cabeça, mas seu coração fala que não bate com a realidade, então vai contra aquilo. Briga mesmo, que a gente tem que brigar, né? E não aceita, sabe? E afasta isso da vida de vocês. Banho de ervas tem um monte, sabe, na internet, que pode ser feito, que compensa.
tem banho, sabe, manjericão, tem banho com sal grosso, só que tem que ser feito junto com outra erva também para trazer a energia, né, de volta. Enfim, tem muita coisa, muitas informações na internet, então façam, mas não deixam essas influências negativas na cabeça de vocês. Aí foi uma parte bem louca, assim, que aconteceu, um negócio bem doido que aconteceu. Lá no mês 8 de 2022, eu tive um sonho, e esse sonho foi a confirmação de muita coisa, das coisas que estavam acontecendo, que até então eu estava boiando ainda, não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu tive um sonho, nesse sonho era um lugar escuro, um local de terra que eu ia passando, era uma estrada de terra, né? E assim, nas laterais das estradas tinham vários corpos de animais mortos, assim, animais já em estado de decomposição, animais diferentes, tinha muito bicho, alguns eu nem conseguia identificar, mas eu acho que tinha, sei lá, não sei se tinha gato, cachorro, galinha, tinha vários bichos, sabe? Vários bichos mortos, assim, pelas laterais nessa rua. E do meu lado tinha uma outra pessoa que eu não sei quem era, e não vi o rosto dessa pessoa, mas ela conversava comigo. Tava escuro, né? E o cheiro era muito forte, eu sentia o cheiro, né, do animal decompondo ali. E uma sensação muito ruim de ver tantos animais mortos naquele local, sabe, gente? Aí veio essa pessoa do meu lado, me falou assim, tá vendo esse tanto de animais mortos aí? Esse tanto de corpos mortos? Aí ela pegou e falou assim, são os animais que ela usa contra você, que ela usou para fazer magia para você. Então foi aí que caiu a ficha, sabe, gente? E era um sonho muito real, não era um sonho. Era muito cheio de detalhe. Então, quando o sonho é muito cheio de detalhe, quando você sente cheiro, sente as coisas, não tem como dizer que é sonho, sabe? Aí eu caí a ficha que realmente era magia, realmente estavam fazendo coisas, demandando coisas para minha vida. E a sensação ruim, triste de ver tantos animais sendo sacrificados ali para essa maldade, sabe? Para cometer essa maldade. Tanto de animal, tanto de bichinho inocente que pagou com a vida, né? Para poder fazer algo contra outra pessoa. E ali naquele momento, gente, eu acabava me sentindo até culpada, porque, poxa vida, quantos animais inocentes perderam a vida para poder fazer maldade pra mim, sabe, para lançar coisas contra mim, sabe, os animais não tinham nada a ver com isso, não achava justo, sabe, eles, sabe, só sei que naquele dia eu acordei muito mal naquele sonho, já acordei mesmo passando mal, né, botando tudo pra fora, eu acho que, sei lá, um dia que a gente esteve nesse sonho, só sei que eu já acordei mal, sabe, e meio que caiu a ficha, sabe, de tudo que estava acontecendo, sabe, o fato de ter perdido o emprego sem motivo nenhum, que é isso que eu conto lá nos primeiros vídeos, não me deram uma justificativa pra mim, pra estar perdendo o meu emprego, sabe, já tinha mais de ano trabalhando na empresa, e do nada eu perdi meu emprego, então isso, a questão dos meus animais começarem a morrer, a questão dessas vozes, a questão desse cheiro ruim aqui em casa, a vida financeira, sabe, indo ladeira abaixo, então foi caindo as fichas, sabe, tudo que estava acontecendo. Aí que eu entendi, né? Pronto, foi isso, né? Mas assim, gente, tem uma lei no universo que é uma das leis mais importantes que tem, sabe? Então, assim, a lei mais importante do universo é que tudo que é feito para o outro volta para você. Bom ou ruim, volta para você, gente. Então, assim, cuidado, sabe? Cuidado com o que vocês fazem, sabe? Eu confesso que eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso, por que elas lançam maldade assim umas para as outras. Eu não consigo encontrar um motivo para isso. Eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca maltratei ninguém, então eu não entendo por que alguém ia lançar isso para mim. Eu sei quem é essa pessoa, a espiritualidade me falou. Não desejo mal nenhum para ela, sabe? Na verdade, eu peço misericórdia a Deus, sabe? Porque essas coisas, elas são muito pesadas, sabe?
E como existe, né, a lei do plantio e da colheita, para falar a verdade, eu tenho, sei lá, eu acho que é pena, sabe? Peço misericórdia a Deus, porque quando chegar a hora da colheita vai ser complicado para essa pessoa, sabe? E vai ter mais coisas aqui, eu ainda não terminei de contar tudo, tem muita coisa para ser falada ainda, muita mais coisa que foi acontecendo, mas de agora eu já posso dizer que eu não desejo nenhum mal para ela, só peço mesmo misericórdia de Deus, sabe? Até também no canal do Hélio Couto, no vídeo que ele fala sobre Jesus, né, Jesus Cristo, eu vou colocar no final esse vídeo que ele é maravilhoso. Ele fala sobre isso, sabe? Que todos nós estamos emaranhados uns aos outros. Em tudo que a gente faz ao outro acaba nos atingindo também. Então, cuidado, sabe? Não façam algo que vocês não queiram que seja feito para vocês. Por mais que vocês possam pensar, eu só tô me vingando, eu só tô devolvendo o que a pessoa fez, eu só tô pedindo justiça. Não, gente, não precisa, não tem que se pedir justiça, não tem que pensar em nada, não tem que, sabe? Não tem que fazer demanda, não. Deseja só amor pro próximo, gente, não deseja nada de mal, não. E se em algum momento alguém fez alguma coisa de mal pra vocês, devolva amor, não na mesma moeda, não na raiva, não nesse sentimento de vingança. Isso não é bom nem pra você e nem pro outro e nem pra ninguém, sabe? Sentimentos assim não ajudam ninguém. Contar um exemplo de cocriação pra vocês. Eu tava voltando à noite, né, do meu trabalho, voltando de bicicleta, só que eu precisava passar no supermercado, enfim, eu tava com muito peso, morrendo de medo de voltar pra casa à noite, com aquele tanto de peso, sabe, gente? Aí eu peguei e conversei com Deus, né, comecei a minha cocriação ali, pra que Ele me protegesse até chegar em casa, que eu conseguisse trazer sem nenhum problema, aquele monte de coisa, né? A minha guerreirinha, né, a resistência veio comigo, né, a minha bicicleta, como eu tinha falado no vídeo anterior. E assim, era incrível, gente, cada rua que eu ia passando, magicamente as luzes iam se acendendo. Se tivesse luz apagada, do nada acendia a luz, era uma coisa de louco, assim. Eu ficava, gente, que é isso? E foi super tranquilo, fui sendo protegida até chegar em casa, com aquele monte de peso. E assim, a última cerejinha do bolo, na hora que eu cheguei aqui na porta de casa, a luz do vizinho, que nem tinha luz, né? Eu não tinha visto luz lá antes, várias vezes eu cheguei em casa, não tinha luz nenhuma no vizinho. Ele tinha acabado de colocar naquele dia, uma luz assim de fora, sabe? Essas com sensor, quando chega perto, alguém liga. Então, na hora que eu cheguei na porta da minha casa, essa luz também acendeu. Eu acho lindo demais, sabe? Essas cocriações do universo, sabe? E era assim, sabe? Eu tava feliz, apesar dos pesares, eu continuava bem, continuava vivendo minha vida em paz, né? Tinha motivos para me preocupar, mas eu estava me sentindo bem porque a espiritualidade estava comigo o tempo todo. Eu nunca estava sozinha. E até me emociona um pouco para falar dessas coisas, porque é incrível o cuidado deles com a gente nunca fica sozinho. Então é isso, né, gente? Incrível, assim, a espiritualidade ajuda a gente o tempo todo. É só a gente dar abertura. A gente deu abertura, eles entraram, eles já vão ajudando a gente, tomando conta de todas as situações. Aí é só a gente ouvir, é só deixar eles ajudarem. Até outro exemplo em relação a isso, e eu vou encerrar o vídeo porque já tá muito longo, foi em relação ao próprio canal, sabe? Eu sabia que eu tinha que começar o canal. No começo eu falava sobre outros assuntos, né? Mas eu tinha esse chamado já no coração para começar. E eu tava enrolando, eu colocava um monte de bloqueio, falava que eu não conseguia mexer com internet, com vídeos. E realmente eu tinha muito problema com vídeo. Até quando eu fui fazer meu curso, né? Eu fiquei na dúvida entre marketing e publicidade. Aí quando eu descobri que publicidade tinha vídeos, eu desisti na hora, eu não queria saber de mexer com vídeo nem nada do tipo, mas era um bloqueio meu, sabe? E aí a espiritualidade falou que era o que eu tinha, assim, que eu podia começar, que eles iam me ajudar. E realmente eles me ajudavam o tempo todo, gente.
essa questão de não querer mexer com vídeos, edição de vídeo, era uma crença dominante, mas a partir do momento que eu enfrentei, resolvi sim fazer o canal, eles me ajudaram, eles foram me mostrando qual editor mais tranquilo, assim, não é o mais tranquilo, né, que eu uso um editor, pra falar a verdade, bem enjoadinho, todo mundo fala que ele é mais enjoado pra mexer, mas eles foram me mostrando tudo, como mexer nele, assim, como que eu ia por intuição, literalmente eles iam me guiando. E deu certo, sabe? Hoje eu domino super bem esse editor, então em tudo, sabe? Tudo que eu ficava, que era assim, a primeira vez que eu ia lidar com a situação, por intuição, as informações vinham, então não tem outro nome, sabe? É a espiritualidade me guiando, me ajudando, para poder fazer aquilo que meu coração já chamava para fazer. E assim é com a gente sempre, sabe? Tudo que vocês pensarem em fazer, não tenham medo, não coloquem bloqueio, porque a partir do momento que vocês colocam o primeiro pezinho, Deus vai colocando os próximos degraus, né, para você ir subindo. Então não existe motivo para dizer que não consegue, ou que não pode, que não sabe, porque você consegue sim, você pode sim, e aquilo que você não sabe, a espiritualidade te ajuda para você aprender a melhor forma, enfim, eles vão guiando a gente. E muitas vezes o conhecimento tá dentro da gente mesmo, né? Guardadinho ali. Só que a gente já foi colocando tanto bloqueio por cima que a gente acha que já não tem esse conhecimento. Porque já vivemos várias vidas aqui nessa terra, né? A gente já teve experiência com muita coisa. Então, gente, na hora que eu tava ali editando o vídeo, eu vi que ele ficou sem o final. Eu não sei o que aconteceu com o final dele. Então, tô vindo agora só mesmo pra finalizar, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. A playlist com os outros vídeos fica aqui em cima, em algum lugar, tá bom? Com os outros vídeos da playlist Despertar Espiritual. E é isso, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.